A paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida, e que nesse dia de hoje Deus possa falar comigo e com você através da sua santíssima palavra, amém? Essa palavra que eu quero estar deixando para a minha e a sua vida se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12, que nos diz o seguinte: aconteceu que quando eu estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres bem, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai e mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para que ele sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém ele se retirava para os desertos e ali orava. Irmãos, nós vemos através desse texto bíblico um homem cheio de lepra que, vendo o Senhor Jesus Cristo, prostrou-se, o rosto na terra, se humilhou, e disse ao Senhor Jesus Cristo que, se o Senhor quisesse, ele queria ser limpo da sua lepra, A lepra na Bíblia, ela representa o pecado, porque o pecado ele tira os valores, o caráter, a identidade cristã de cada um de nós, E a lepra é uma enfermidade que traz deformidade para a pele, É conhecida como a hanseníase, Então ela acaba desfigurando a pessoa, assim como o pecado, Talvez você já conheceu alguém que servia a Deus, que era contra o adultério, que era contra beber, contra fumar, Logo então o pecado entrou na vida dessa pessoa, essa pessoa passou a adulterar, essa pessoa passou a beber, a fumar, a praticar inúmeras coisas que ela dizia que ela não faria pelo caráter cristão, pelo caráter divino que ela tinha, Mas o pecado entrou na vida dele ou dela e foi gradativamente tirando os valores, a identidade que essa pessoa possuía em Deus, E a lepra faz isso, Ela desfigura, ela tira a identidade de cada um de nós, Porque ela é uma enfermidade ali que vai trazendo hematomas, O rosto da pessoa fica tão deformado, a pele da pessoa fica tão deformada que a pessoa acaba se tornando irreconhecível, E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, estendendo a mão, tocou, E disse: Quero ser limpo. E logo a lepra desse homem desapareceu. A lepra, nesse tempo aqui desse acontecimento, quem possuía a lepra era excluído da sociedade, não podia prestar culto religioso, era uma pessoa que sofria muito, acabava até passando fome porque não tinha acesso a alimento. Então a lepra nesse tempo aqui causava muita exclusão, Então o Senhor Jesus Cristo, curando esse homem da sua lepra, ou seja, curando e libertando do seu pecado, em um contexto espiritual falando, ordenou a ele que ninguém dissesse, mas disse-lhe: Vai e mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para que ele sirva de testemunho. Em Levítico capítulo 14, versículo 4 nos diz o seguinte, que a oferta pela purificação de um leproso era 2 aves vivas e limpas, madeira de cedro, carmesim escarlate, um tecido vermelho e isopo, E essa oferta representa o sacrifício do Senhor Jesus Cristo que ele fez na cruz por mim e por você, As 2 aves vivas e limpas fala da comunhão do Senhor Jesus Cristo para com Deus Pai. A madeira de cedro era uma das 3 madeiras contidas na cruz do Senhor Jesus Cristo, E carmesim escarlate fala do sangue do pecado que o Senhor Jesus Cristo levou sobre si naquela cruz, E isopo era uma erva usada para purificação pelos judeus, E fala do sacrifício do Senhor Jesus Cristo que ele fez naquela cruz, que nos purificou dos nossos pecados. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer para você que talvez esteja como esse homem neste dia de hoje, cheio de lepra, cheio de pecados, Mas que, se você e eu tivermos a humildade que ele teve de chegar no Senhor Jesus Cristo e dizer ao Senhor Jesus Cristo: Olha, Senhor, se o Senhor quiser me limpar, eu quero ser limpo. Os meus pecados são muitos. Os meus pecados são quase imperdoáveis, Mas para o Senhor Jesus Cristo, para o sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou naquela cruz pelos meus e os seus pecados, não há pecado que não possa ser perdoado, não há pecado que ele não possa libertar. O sangue do Senhor Jesus Cristo, ele é poderoso, ele é vivo, ele é eficaz, Ele pode curar, ele pode limpar, ele pode santificar, Talvez você hoje esteja preso ao pecado dos vícios, dos jogos de azar, do pecado da mentira, da prostituição, da idolatria,
da glutonaria, eu não sei qual é o pecado que tem tomado conta da sua vida, mas eu quero dizer que, assim como esse homem, né, que estava cheio de lepra e em um contexto espiritual ele estava cheio de pecados, eu quero dizer para você que não importa quantos pecados você tem, não importa qual é a gravidade desses pecados, se nesse dia, como esse homem colocou a cara no pó, se humilhou diante do Senhor Jesus Cristo, né? Você fizer exatamente o que ele fez, o Senhor Jesus Cristo não somente vai limpar, vai purificar você, mas ele vai dar vida e vida em abundância e vida eterna, né? Todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, que confessam o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não somente recebem cura, libertações, provisões, mas recebem a vida eterna. Ou seja, né, vamos supor que por a vontade divina você venha falecer antes do Senhor Jesus Cristo voltar. Em vez de você ir para o inferno, queimar, sofrer, chorar, porque não se arrependeu dos seus pecados, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados e nos santificamos, né? Nós então recebemos a vida eterna, o direito de morar, de habitar juntamente com o nosso Criador no céu, ao invés de ir para o inferno. Então, meu irmão, que nesse dia de hoje, pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, você venha fazer como esse homem que estava cheio de lepra, cheio de pecados, cheio de enfermidades, né? Talvez você esteja enfermo espiritualmente, mas eu quero dizer para você que assim como esse homem, não importa o tamanho, a quantidade da sua enfermidade espiritual, dos seus vícios, dos seus maus hábitos, o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele é poderoso para perdoar, para purificar a sua lepra, o seu pecado nesse dia de hoje. Amém? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que Ele seja convosco nesse dia de hoje.